Boa tarde, pessoal do oitavo ano, pessoal de Araruna, do Integral Colégio de Curso. Vamos aí para mais uma aula, certo? E aí vamos dar uma corrigida, né, nas atividades que foram colocadas para casa, certo? A gente corrige hoje e amanhã a gente faz aula ao vivo, certinho? E aí, vocês abrem o livro didático, tá na página 20, certo? Que tem essa imagem aí, né, que são aí ingleses, né? Tentando, aliás, são homens, né? São ingleses, homens. Pelas vestimentas dá para perceber que são ingleses, tentando aí alimentar, né? É uma chaleira, então é chá, uma mulher, forçadamente. Tá? Então a questão 1. O que representa a mulher contida no chão? Claro, é simples. Se são ingleses, a mulher seriam as 13 colônias. Então, representa as 13 colônias inglesas na América, certo? 2. O que representa as pessoas que seguiram essa mulher? Eles representam o governo britânico. Então, é simples. Agora, o que é interessante, né? O que é que representa a imposição, né? O que seria isso? Ilustra qual movimento? O que seria aí a imposição da lei do chá? Vocês lembram, né? Dessa questão da lei do chá, que só poderia comprar o chá proveniente da Inglaterra. Ou seja, foi a imposição do pacto colonial, a imposição do monopólio comercial, tá certo? Então, tudo isso aí vai desencadear uma série de movimentos que vai levar à emancipação política norte-americana. Então, 4, que crítica é feita nessa ilustração, né? Aquilo que eu acabei de falar, né? A ilustração critica o monopólio do comércio de chá pela Companhia das Índias Orientais, certo? Lembrando, tem as Índias Ocidentais que eram aí chefiadas, né, de certa forma pela Holanda, certo? Não de certa forma, mas era chefiada pela Holanda. E também tinha a Companhia das Índias Orientais, que era chefiada pelo Império Britânico, certo? Então, a Companhia das Índias Ocidentais, que tinham esse monopólio do comércio, da venda do chá, tá certo? Com a lei do chá, aí os colonos, né, das 13 colônias só poderiam comprar o chá da Inglaterra, da Companhia das Índias Ocidentais, certo? Passando aí para a página 22. Na página 22, sobre um textozinho, lá, é a primeira atividade, interpretando documentos, né? Questão 1. O que motivou os colonos a lutar por independência? Né? A gente acabou de discutir isso. Né? O governo inglês se tornou abusivo com várias leis, né? A lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, as leis de coerção. Tá? Por isso, eles queriam uma nova forma de governo. Tá, beleza? A questão 2. Que preceitos guiam a constituição da nova nação formada com independência? Né? E é simples, né? Se tinha um ideal iluminista, tá? Então eles queriam igualdade entre os homens e os direitos da vida, né? Direitos à vida, à liberdade, a busca da felicidade. Tem também a questão da propriedade privada que eu não coloquei, mas também entra nesse contexto, né? De igualdade de direitos que seriam inalienáveis, ou seja, o governo tinha que garantir isso, né? O Estado tinha que garantir isso, porque eles eram algo deixados, instituídos por Deus, certo? Segundo fragmento, a Declaração de Independência. Qual é a origem dos poderes dos governos? Né? Qual é a origem? E é uma influência de John Locke, né? Que seria a origem ao povo, né? Que consente em ceder parte do seu poder a um governo para a manutenção da sociedade e dos direitos dos cidadãos. Então, o povo se une, o povo se organiza, cede o poder para esse governante para que a manutenção de direitos da sociedade e dos cidadãos sejam mantidas, certo? Então, o povo é que detém, que dá, que cede esse poder a esse governante, certo? 4. Né? Estabeleça a relação entre as ideias definidas por John Locke e os ideais contidos na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Né? O que é que o Locke defendia? Né? O estabelecimento de um governo que deve observar o consentimento da população, é o que a questão 3 está falando, então tem muita influência de John Locke,
e que somente poderá se manter ao contar com o apoio dela. Se a população não apoia, se o povo não apoia, se o cidadão, né, isso é interessante, quem é considerado cidadão, né, se cidadãos apoiam, então esse governo fica no poder. Se ele não consente a sua manutenção, você deve sair, de alguma maneira deve sair, certo? Lá na questão da página 23, é pessoal, né? Então você vai discutir aí, que é sobre essa imagem da página 22, tá? Troca de ideias. Você vai dizer aí, né, na questão 1 da página 23, você vai dizer qual o grupo representado na obra, né? E o grupo representado na obra de Trumbull era integrado por todos os segmentos, né? Você tinha todas as classes sociais, você tinham pobres, você tinha escravos, né? Você vai dizer e vai justificar a sua resposta. Na questão 2, os direitos fundamentais presentes na declaração de fato tornaram todos iguais, ou seja, todas as pessoas dos Estados Unidos, das 13 colônias, que não eram Estados Unidos ainda, se tornaram iguais, certo? E você vai justificar também, certo? E aí a gente pode discutir isso na outra aula, tá bom? E aí vamos lá para a página 24, tá? A primeira também vai ser pessoal, você vai pesquisar com seus pais, né, o preço, né, dos produtos, tem até uma tabelazinha que você pode utilizar dela também, mas você pode pesquisar, né? Ó, tá vendo? Letra A, questão 1. Escolha 3 produtos entre os indicados que sua família consuma. Então você vem na tabelinha e escolhe 3 produtos. Pesquise o preço desses produtos, tá? Anote a porcentagem de imposto que incide sobre cada produto escolhido. Calcule o valor do imposto, aí você pode pedir ajuda ao professor de matemática. E anote o valor dos produtos sem o imposto para percebermos o quanto a gente paga de imposto. Então façam isso. Depois vocês me dizem na próxima aula, certo? E a questão 2, né, que seria qual o objetivo de se cobrar imposto, né? Para a administração do Estado, pagamento de funcionários públicos, serviços essenciais como saúde, educação, segurança, tá certo? Questão 3, aí você vai tecer uma crítica, né, ou não, aí você que decide, e você vai justificar, né? Discutir se a quantia arrecadada de fato é utilizada para os fins que citamos aí, ou seja, se é arrecada, se é para a saúde mesmo, se não tem desvio, se não tem corrupção, tá? Será que esse dinheiro é bem utilizado? Aí você vai comentar, você vai discutir, tá beleza? E aí vamos lá para a página 26, né, lá na tudo, tá? A primeira questão seria lá no material de apoio, tá? Lá no material de apoio você vai completar, tá certo? Você vai completar lá sobre a independência dos Estados Unidos. Então vai ter vários quadradinhos lá, você vai dizer, né, tem uma linha do tempo, isso você vai colocar os acontecimentos. Então na questão 2, explica o que foi o fechamento do Porto de Boston e de que maneira esse ato também iniciou os colonos a lutar pela independência, né? Explica o que foi o fechamento, ou seja, a Inglaterra ela acaba fechando o Porto de Boston porque os colonos fizeram aquele incidente, né, incidente em Boston, no qual eles saquearam o chá, jogaram no mar, né, tal. Vai ter represália da coroa inglesa, a coroa inglesa vai fechar o porto, a coroa inglesa vai obrigar os colonos que participaram a pagar, né, a pagar os prejuízos, tá certo? E isso aí vai desencadear um processo, né, muitos movimentos que vai se dar o nome aí de independência dos Estados Unidos. Então, o incidente de Boston aí foi o estopim, né, para esse início desse processo de independência, certo? Na questão 3, podemos afirmar que os ideais iluministas foram aplicados integralmente na Carta Constitucional dos Estados Unidos. Ele foi aplicado integralmente, tá? Claro, os ideais iluministas estavam totalmente presentes na Carta Constitucional. Qual a grande porém aí? É que na prática os direitos eram restritos aos homens ricos, aos homens que tinham cascalho, certo? Que tinham propriedades. Então, negros, pobres, tá? Mulheres não foram incluídos, né, nessa Carta Constitucional, logo não eram considerados ou consideradas cidadãos ou cidadãs, certo?
E aí, na questão 4, você vai elaborar uma frase, pessoal, você vai ter que fazer, tá? Relacionando os seguintes temas. Lei do chá, tá? Se fazer a lei do chá, tá, não sei o que, vai provocar um deboche, e com isso vai ter represália, tá? Então, você vai fazer aí uma frase, né? Uma frase de 2, 3 linhas contendo essas palavras, certo? A questão 5 é mais tranquila, você vai assinalar a sequência correta da frase, né? Letra A. Durante o primeiro congresso continental, aí tem a aba 1 na letra A. Os colonos buscavam a separação imediata da metrópole no primeiro congresso? Não, né? Os colonos queriam o fim do comércio triangular? Os colonos queriam? Não, não queriam o fim do comércio. 3, né? Durante o primeiro congresso continental foi elaborado um documento contra medidas, né, das leis inglesas. Tá? Então, seria a aba 3 na letra A. Na letra B, né, as leis impostas pela Inglaterra às 13 colônias durante a segunda metade do século XVIII, né, demonstravam a tentativa de os ingleses estabelecerem laços coloniais mais tradicionais com os colônias após anos de relações mais brandas, ou seja, a aba 2, tá? Então eles queriam um arrochamento, né, do pacto colonial, eles queriam mais monopólio comercial, porque eles estavam precisando arrecadar isso aqui. Certo? Na letra C, a luta pela independência das 13 colônias se tornou um evento de proporções internacionais, quando a Espanha, né, e a França ajudaram os colonos a fim de prejudicar os ingleses. Claro, a França era uma grande inimiga inglesa, tá? E aí vai tentar, né, a Espanha também vai investir, a França vai mandar soldados, vai mandar recursos, armas, para que os Estados Unidos tornassem independentes e para que também se vingasse da Inglaterra. Então seria a aba 1, certo? 6. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de 3 áreas com características diversas na América do Norte. Mas aqui está perguntando sobre as colônias do Sul, certo? Deixa eu passar aqui o slide para vocês. É com relação às colônias do Sul, né? Então aí você pode já encontrar a questão. Com relação às colônias do Sul, né? Baseava-se sobretudo na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações comerciais. Não, né, que eles praticavam mais o comércio, era as colônias do Norte. Certo? Então, letra A a gente já elimina. B. Baseava-se numa forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um conjunto de obrigações em relação aos grandes proprietários de terra. Não, era mais os escravos que trabalhavam, certo? Não tinha essa questão de servidão, não, era escravo mesmo. E bem arrochado mesmo. Né? Pensa que porque os ingleses não tinham tanta participação, não tinham leis mais brandas nas 13 colônias, que as 13 colônias, a escravidão não era pesada, era sim, certo? C, na realidade, né? Baseava-se numa economia escravista voltada principalmente para o mercado externo de produtos como o tabaco e o algodão. É a nossa questão, né? A correta, letra C. Totalmente escravista e para exportação. Beleza? E questão 7, né? Com o pretexto de recuperar as finanças do Estado, abaladas pela guerra com a França, na Guerra dos 7 Anos, os ingleses adotaram diversas leis coercitivas sobre os atos de Townshend, né, que seria o governante aí, assinaram a alternativa correta. A partir da Guerra dos 7 Anos, o que foi determinado, né? Letra A. Determinou a cobrança de altas taxas alfandegárias, né, para os produtos importados pelas 13 colônias, correto, né, várias taxas, tudo que fosse vendido, fosse comprado, taxa, lei do açúcar, lei do chá, lei do selo, leis coercitivas, tudo isso aí se deveu à Guerra dos 7 Anos, que a Inglaterra queria, o Império Britânico queria arrecadar mais dinheiro para retirar, né, todos os gastos, né, recuperar todos os gastos da Guerra dos 7 Anos com a França, da qual ela venceu. Certo? Questão 8, você vai marcar aí se é verdadeiro, se é falso. Tá? Vamos lá para a aba 1. Tá? A proibição do comércio triangular e os altos impostos cobrados pela metrópole foram alguns dos fatores que provocaram o descontentamento dos colonos? Sim, claro, é verdadeiro. B. As ideias iluministas defendidas por John Locke serviram de base ideológica para os líderes de movimento? Sim, a gente comentou isso agora há pouco. Né? A questão o povo que cede, né?
esse poder para o governante. Se o governante não tiver esse apoio popular dos cidadãos, tá? Dos cidadãos, entre aspas, ele não pode continuar governando. Então, as duas primeiras abas verdadeiras. A terceira aba, após a emancipação política, ocorreu a divisão territorial entre 13 colônias independentes, não, né? Se tornaram federações, tinham autonomia, mas eram um único país, tá certo? Então, é falso. Quarta aba, o processo de emancipação política das 13 colônias inglesas ocorreu sem haver luta armada, não teve luta armada, foi uma luta muito sangrenta, tá? Então, é falso, tá? Aba 4, falsa. Aba 5, última aba, né? Após a emancipação política, os Estados Unidos da América adotaram a monarquia como forma de governo? Não, né? Era um sistema presidencialista, republicano e presidencialista, né? Federativo, certo? Então, sequência. V, V, F, 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 certo? A questão 9, tá? Vocês vão aí, né, apontar uma semelhança e uma diferença entre o processo de colonização da América Inglesa e, né, diferenças e semelhanças entre a América Inglesa e a América Portuguesa, mas isso aí discutimos na próxima aula, tá certo? Então, tenha uma ótima tarde, tá? Eu vou deixar aqui alguma atividadezinha também, né, no chat para correção na próxima aula. Fiquem bem, tenham uma boa tarde e até logo.